chegamos ao nosso 13º módulo do curso de Programação em Linguagem C com uma abordagem gráfica. Na aula de hoje vamos falar sobre ponteiros e alocação dinâmica. Como é um assunto muito ligado com aspectos gráficos, então eu decidi fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu desenvolvi aqui um programa, como vocês podem ver aqui na tela, que ele faz uma representação gráfica de como que funciona a memória RAM em um computador e como que operações com ponteiros acessam esse espaço de memória e como que é feito o endereçamento e como que na verdade todo o computador funciona, tá? Então com essa visão de memória e endereço de ponteiros, vocês vão poder ter uma visão clara de como que os programas são alocados em memória RAM, como que eles usam memória RAM, de uma forma mais amigável do que simplesmente uma visão textual, tá? Então vamos mostrar aqui visualmente e graficamente então como que isso funciona. Antes de iniciar então explicando como é que o programa funciona, eu vou falar então algumas definições básicas, né, de ponteiros e conceitos envolvidos, tá? Então um ponteiro nada mais é que uma variável que armazena um endereço de memória. E o que é um endereço de memória? Um endereço de memória, voltando aqui atrás, então é isso aqui, ó. A nossa memória RAM, ela aqui no caso do meu PC, ela pode ter 4 GB de memória RAM, e essa memória RAM então começa no endereço 0 e vai até um endereço aqui embaixo 4 GB, tá? Então, essa então que é o nosso espaço de memória. Depende da máquina, eu posso ter mais de 4 GB ou menos, tá? Então, o que um ponteiro faz, ele basicamente então, ele armazena um endereço de memória, tá? Então é isso que ele vai fazer, tá? Então para a máquina x86, elas podem endereçar até 4 GB de memória RAM apenas, tá? A minha máquina que ela tem 16 GB porque ela é uma máquina x64 rodando o Windows x64, então ele pode endereçar bem mais do que 4 GB. Na teoria é 4 bilhões de vezes 4 GB, que é muita coisa, tá? Na prática, as placas devem limitar no máximo a, sabe lá, 1 TB no máximo, tá? Que eles podem endereçar de memória RAM nas máquinas atuais. Então, para poder então acessar essa memória, esse espaço de memória, faça então uso de ponteiros, tá? Que nada mais são então do que variáveis que armazenam endereços. E lembrando, esse endereço começa no endereço 0 e vai até o endereço 4 bilhões ou 8 bilhões, 16 bilhões, que é o endereçamento da memória RAM. Entender ponteiros é um assunto bem complexo, tá? Eu sempre comento que ponteiros e recursão são as duas partes mais complexas para se aprender a programação, tá? A minha ideia aqui não é falar tudo sobre ponteiros, tá? Até aqui no material em anexo, que está aqui embaixo realçado, lá tem bem mais detalhes sobre ponteiros e usos, tá? Se eu fosse entrar em todos os detalhes, a aula demoraria aqui muitas horas, tá? Então, o objetivo é dar uma visão mais geral, mostrar o programa funcionando, e depois vocês então vão lá no material teórico, estudem e façam então implementações, exercícios para ver se realmente entenderam como é que funciona, tá? Então, ponteiros tem uma gama de aplicações muito grande. Então, para fazer, por exemplo, uma alocação dinâmica. O que é uma alocação dinâmica, tá? Nós vimos lá atrás, por exemplo, quando eu crio um array, tipo aqui, um array int v10. Esse array int v10, ele é um array com 10 posições e está alocado de forma estática, ou seja, ele foi criado no programa com 10 posições. Ao usar uma alocação dinâmica, eu posso alocar 10, 20, 40, 1000, não que eu possa alocar mais espaço, mas eu posso determinar quanto espaço eu vou alocar durante a execução do meu programa, e não no momento em que o programa foi escrito, tá? Então, esse daqui vem sendo uma alocação dinâmica. Então, eu posso alocar uma simples variável, posso alocar um array, posso alocar uma matriz, estruturas e outras coisas mais, tá? De forma dinâmica. Também com ponteiros eu posso então fazer passagem de argumentos por referência, ou seja, em vez de passar o valor de uma variável para uma função, eu passo o endereço onde essa variável está para a função, tá? Que dá uma diferença muito grande, tá? Como, por exemplo, se eu passar por referência, eu posso alterar uma variável na função que ela foi chamada e isso faz com que ela seja alterada na sua origem, tá? Então tem muita aplicação para isso. E
também acessa a memória para leitura e gravação em partes de memória, então é muito comum também usar ponteiros, tá? Existem 3 situações para um ponteiro P, tá? Costuma-se usar P para ponteiro, mas posso usar qualquer número de variável, tá? Então, por definição, o P é o endereço onde ele está apontando, tá? Depois vamos ver mais detalhes quando nós voltar aqui para esse nosso programa, como é que isso funciona, tá? Então, P, por definição, é onde ele está apontando. E comercial P é o endereço onde o P está alocado na memória RAM. Então, o ponteiro P, assim como a variável int A, int B, ele ocupa um espaço da memória RAM. Então, esse endereço que ele está ocupando é o endereço onde P está. E asterisco P é o conteúdo que está onde P está apontando. Então, são 3 situações bem típicas, tá? Quando se fala em ponteiros. E depois nós vamos ver isso aqui, então, aqui está aqui embaixo, que está em rosa aqui, essas 3 situações, depois vamos ver, então, como isso se comporta quando eu manipular um programa real. Muito bem, então, como eu já comentei, maiores detalhes, explicação bem detalhada de tudo isso aqui, você vai encontrar, então, nesse material que está em anexo aqui, tá? Então, olha só. Então, exemplos de ponteiros, tá? Então, aqui tem uma variável normal, uma variável inteira, que é uma variável chamada A, tá? E aqui embaixo temos um ponteiro P. A nossa variável A, se eu estiver executando uma máquina x64, ou seja, um programa em 32 bits, essa variável A vai ocupar 4 bytes, porque é uma arquitetura x32, tá? x86, então uma arquitetura de 32 bits. Da mesma forma, o ponteiro também vai ocupar 4 bytes. Por que 4 bytes? Porque 4 bytes eu consigo armazenar números que vão de 0 até 4 bilhões. E 4 bilhões é o nosso 4 GB aqui embaixo, está aqui marcado, então é o endereço de memória 4 GB, que é igual a 4 bilhões, que é o intervalo que eu posso, então, usar a minha memória RAM, tá? Eu não adianta ter mais memória RAM do que eu possa acessar. Então, se não puder endereçar mais que 4 GB, então não adianta ter, tá? Então, por isso que aplicações antigas, tipo aqui a própria Canvas, tá? Ela foi feita para uma arquitetura x86, então ela não consegue endereçar mais do que 4 GB. Por quê? Porque os ponteiros não conseguem armazenar números maiores que 4 bilhões, tá? Então, essa que é a explicação mais técnica, assim. Então, quando eu falo que P igual ao endereço de A, pela definição P, como eu estava aqui atrás, é um endereço onde P está apontando. Então, P igual ao endereço de A, eu estou dizendo o seguinte, que P agora está apontando para o endereço onde está a variável A. Nós já vamos ver isso depois aqui quando nós rodar o nosso programa aqui. Muito bem. Uma vez que P aponta para a variável A, se eu falar agora que asterisco P igual a 10, como asterisco P é o conteúdo armazenado onde P está apontando, então se eu falo aqui conteúdo de P igual a 10, isso equivale a dizer que A igual a 10. Então eu posso alterar a variável A pela variável A ou pela variável P, porque o P está apontando para o mesmo endereço de memória. Então as duas variáveis, elas como se fossem compartilhando o mesmo espaço de memória, tá? Aí depois P++ e P-, operações também bem comuns em ponteiros, tá? Depois vamos ver isso na prática. A questão da alocação dinâmica também, como já comentei antes, então a ideia é vocês poderem alocar espaço de memória para guardar informação. Posso guardar um array de inteiros, um array de estruturas, uma matriz, posso implementar lá os joguinhos ou as funções recursivas vistas nos módulos passados, enfim, tudo aquilo que nós já vimos também usando alocação dinâmica, tá? Então, para isso, tem uma função chamada malloc, que ela vai alocar tantos bytes, tá? No caso aqui, 10 vezes sizeOf_int. O operador sizeOf ele retorna quantos bytes ocupa um inteiro. Como eu já falei antes, um inteiro ocupa 4 bytes. Então, o sizeOf de um int é 4, 4 vezes 10 dá 40. Então, essa função aloca 40 bytes e faz o ponteiro P apontar para aquele espaço de memória. Já vamos mostrar depois visualmente como é que isso funciona. E da mesma forma, o int v10, o v também está referenciando um espaço de 10 inteiros, que são os mesmos 40 bytes alocados aqui em cima. Então a mesma coisa, tá? Só que um alocado de forma estática e outro alocado
de forma dinâmica. E de forma dinâmica, como já falei, é melhor, tá? Em várias situações, porque o programa pode usar aquele espaço de memória em qualquer parte do programa, ao contrário de um array, por exemplo, que for declarado dentro de uma função, quando a função acaba, aquele array também já é liberado, então você não pode mais usar. De forma dinâmica, não, aquela memória continua viva até eu chamar um comando free, tá? Então, enquanto não liberar aquele espaço de memória, aquele espaço continua funcionando, tá? Então, a alocação dinâmica, né, ela vai ser usada, então, caso eu não saiba de antemão quanto espaço de memória eu vou precisar usar, tá? Como, por exemplo, o usuário tem que informar, digite quanto espaço você quer alocar, ou quantos números você vai digitar, ou quantas notas você vai precisar calcular a média. Então, como eu não sei disso como programador, então eu faço um programa com alocação dinâmica, o usuário entra com um tamanho M ou N, aí, usando a alocação dinâmica, então eu posso alocar um espaço necessário para armazenar aquela informação. Da mesma forma, eu quero fazer um programa para carregar uma imagem. Pode ser o próprio Paint ou Photoshop, qualquer programa. Então o programa não sabe o tamanho da imagem. Então, quando ele vai ler a imagem, ele vê, essa imagem vai ter 10 megapixels. Então ele vai lá e já aloca um array de 30 megabytes para armazenar os 10 milhões de pixels, considerando que cada pixel tem um RGB, que vai gastar 3 bytes por pixel vezes 10 milhões, 30 megabytes. Então ele vai alocando o espaço necessário para poder armazenar aquela imagem. Se for carregar outra imagem, aloca outro espaço de memória e assim por diante. Então essa que é a ideia, né, de fazer uma alocação dinâmica. Alocação em tempo de execução. Então aqui M pode ser uma variável, aqui pode ser 30, uma constante, então tanto faz, tá? Eu posso alocar espaço de inteiros, espaço do tipo char, espaço de um tipo, uma struct, tá? Então, qualquer tipo que vocês já usaram, vocês podem fazer uma alocação dinâmica. E esse espaço só vai ser liberado, como eu já falei, quando for chamada a função free, certo? Então, olha só, então eu aqui fiz uma explanação assim, super rápida da teoria por trás de ponteiros, tá? Para entender melhor, somente estudando o material que está em anexo no site e lendo com muita atenção, tá? Agora eu vou começar a mostrar então essa aplicação que eu desenvolvi. Essa aplicação, como é um programa assim bem grande, cheio de numerozinhos e parâmetros, tá? Ele também vai estar disponível junto com o material para vocês baixar, para não ter que ficar aqui digitando o código para ver como é que funciona, tá? Esse programa então ele vai usar quase tudo que nós já vimos lá atrás no curso, como estruturas, array, vetor, alocação dinâmica, ponteiros e outras coisas mais. E também apresenta várias questões de strings, tá? Que eu ainda não elaborei o material de strings, tá? Mas é para fazer manipulação de caracteres, tá? Também não tem assim, uma aplicação gráfica assim, muito evidente. A própria Canvas trabalha com strings, colocando textos entre aspas, tá? Mas a manipulação mais baixo nível, assim, nós ainda não chegamos a ver aqui no nosso curso. Mas, aqui no código, então, vou mostrar aqui rapidamente, então, tem diversos aspectos, tá? Que vão usar, então, strings, né? Tanto como labels e outras funções também mais interessantes, né? Como aqui a função, por exemplo, sprintf, uma função bem interessante. Tá, mas essa parte de string assim, não é muito o foco do nosso curso. Também naquele material em anexo tem toda a explicação de strings que vocês podem sentar lá e depois dar uma estudada. Tá, então aqui eu vou fazer uma explicação bem ampla de como que esse programa funciona, tentando ilustrar então a questão de ponteiros, alocação dinâmica. Tá? Então o programa aqui ele é bem grandinho até, porque ele inclusive ele trabalha com tratamento de botões, clique em botão, interface e animações, então ele é um programa assim, bem mais elaborado, tá? Eu coloquei aqui várias defines, tá? Para ficar um código bem mais elaborado, bem mais estruturado. Então, as operações que eu posso fazer, tipo aqui, falar que um ponteiro é nulo, chamar um malloc, um mainset, incrementar o p, decrementar e outras coisas mais. Então, está bem estruturado, tá tudo com defines. Tentei tirar ao máximo números mágicos para não ficar um código confuso, mas de vez em quando ainda vai aparecer algum númerozinho assim,
Tanto é porque o programa, ele tem aqui muitas janelas, muitas posições, então não tem como tirar números mágicos do programa, tá? Então vamos mostrar então agora como é que esse programa funciona na prática, tá? Vamos lá então. Então a nossa teoria, né, nós temos, como vocês podem ver aqui, ó, aqui são botões, tudo que está aqui em laranjado são botões, então fazer P igual a null, fazer uma lock, um main-set, então, tudo daqui são botões. Aqui embaixo é um log do valor de P, endereço P e asterisco P, que eu falei que são as 3 situações que você não pode esquecer, né, de um ponteiro. E aqui no lado, então, nós temos a representação física da memória RAM do meu computador. Então, na minha máquina, aqui eu botei apenas 4 GB, tá? Porque esse programa ele foi compilado para x86, tá? Mas a minha máquina tem 16, mas eu não vou conseguir acessar com um programa do tipo x86. Então aqui eu fiz uma representação real, tá? Que nós vamos ver agora aqui representa a minha máquina com endereços de memória reais que eu estou executando nesse momento, tá? Então vamos passar então para a execução e mostrar como funciona. Então olha só, só para falar um pouco do programa, tá? Então ele tem aqui estruturas, tá? Para definir um botão, que eu vou poder clicar em cima, uma função para criar um botão de forma assim mais organizada, uma função que vai criar todos os botões de interação, desenhar setas, desenhar memória RAM. Aqui tem vários numerozinhos, né? 2 vezes 80, 40, que é para ajustar as posições para ficar de forma organizada. Aqui várias manipulações, né, de texto com a função sprintf, que é fantástica, tá? Endereçamentos, cálculos, exibição na tela, animação, desenhar as informações. E aqui embaixo também tem a parte de mouse, né, para saber em qual botão que eu cliquei para fazer um tratamento de clique. E aqui embaixo a função main normal, tá? Vamos rodar então esse programa aqui e vamos ver então como é que ele funciona. Então olha só, o programa então a ideia é ilustrar ponteiros, tá? Então olha só, quando o programa inicializa, nós temos aqui no nosso código fonte, vamos ver aqui embaixo, ó, nós temos aqui um ponteiro P que foi declarado aqui em cima, ó. Temos um ponteiro para char, tá? O char ele é um inteiro de 8 bits apenas, tá? Que também é usado para armazenar caracteres, tá? Tudo bem, então aqui temos um ponteiro P e agora nós vamos começar a executar um programa então. Como vocês podem ver aqui no programa, tá? Vamos fechar aqui, tá? O nosso programa aqui, ó, P, ele tá aqui, ó. Por definição, P, o que é? P é o endereço onde ele está apontando e vale 0. Ou seja, o ponteiro, quando ele foi criado, ele já foi inicializado e está apontando para o endereço 0, que também é o chamado null, ou seja, o ponteiro é nulo. O ponteiro nulo, ele é bom que seja nulo para você ter certeza que ele foi setado para nulo, tá? Esse espaço 0 você não pode usar porque é um espaço reservado para o sistema operacional. Então o endereço 0 é uma referência para indicar que aquele ponteiro foi setado para nulo, então ele não pode ser usado. Tá, então o programa começou, o ponteiro P é 0, então olha só, P é 0, o endereço TP é um endereço aqui, ó, 4.243.438. Então esse é o endereço de memória onde o ponteiro P foi carregado, tá? E o conteúdo de P aqui eu botei interrogação porque eu não posso imprimir o conteúdo, que é a informação que está aqui no endereço 0, porque eu não posso ler essa informação, porque ela o sistema operacional impede que eu faça isso, tá? Então eu não posso, então eu botei aqui uma interrogação, porque eu não tenho como saber que informação tem aqui em cima nesse espaço de memória. Muito bem, mas olha só, então, ó, se eu faço P igual a null, ó, essa operação faz P apontar para nulo e a flechinha continua aqui paradinho, nada vai acontecer. Agora a ideia é explorar um malloc, tá? Então aqui eu não coloquei no programa todas as opções, tipo assim, P igual ao endereço de A, como tal no exemplo, tá? Porque aqui a ideia é mostrar, com o malloc tu consegue mostrar mais situações, tá? Então olha só. Quando eu faço um malloc, vou clicar aqui, pá, o que aconteceu? Aconteceu que o ponteiro P, ele requisitou um espaço aqui de 10 posições, tá? Então temos aqui um array de 0 até 9.
Então, eu aloquei 10 bytes de memória. Lembrando que como o ponteiro P é um ponteiro para achar, então cada posição ocupa apenas 1 byte. Tá? E olha só, então o array de 0, aqui tem 0, 0, 0. Essa informação que estão vendo aqui dentro, ó, na memória RAM, é informação que está realmente na memória RAM do meu computador. Tá? 0 significa nada, aqui embaixo 96 negativo, isso é lixo, tá? Ou seja, tem uma informação em qualquer memória RAM, que pode ser um resto de memória de uma execução antiga, tá? Que eu executei antes, então é informação que não é válida, tá? Você não pode começar a ler essa informação e querer usar porque é lixo, tá? Então olha só, se eu der outro main7, o programa ele vai solicitar ao sistema operacional, ó, eu quero alocar mais outro espaço de memória. Aí vocês vão ver que o endereçamento para onde o ponteiro está apontando vai mudar aqui. Ó. Então, estava em 904, se der outro malloc, foi para 660. Então ele pegou outro espaço de memória, outro espaço disponível. Então ele vai pegando espaço de memória que não estão sendo usados. Olha aqui, ó, nesse caso aqui, o array na posição 0 é menos 112. Que é lixo, tudo são informações lixo, tá? Então, que estão aqui dentro. Antes de eu poder fazer qualquer manipulação de memória, eu tenho que setar essa memória para 0, por exemplo, tá? Então, para isso, que tem o comando main7, que ele simplesmente vai lá e zera tudo isso aqui. Mas antes de dar um main7, olha só. O que acontece se fizer o seguinte, ó, conteúdo dp++. O que isso faz? Então, olha só, sabemos que o conteúdo de P é a informação que está onde a P está apontando. Quando eu boto mais, vou incrementar aquela informação em 1. Tá? Então, olha só, nesse momento, P, que está no endereço 4.243.488, ele está apontando para o endereço 16.087.640. Tá? Que esse endereço está aqui, ó, o mesmo endereço. Tá? Então a flechinha aqui ela representa isso aqui. Se eu fizer P++, o que vai acontecer? O menos 112 virou menos 111. Então ele está incrementando aquele espaço de memória. Ó. Cada vez que eu clicar aqui, ele está incrementando em 1 aqui essa informação que está aqui. Está incrementando em 1. Ó. Mas como informação era lixo, incrementar lixo significa manter lixo. Então não posso fazer isso. Tá? Da mesma forma, se eu fizer agora P++, o que faz P++? P++ faz com que o P aponte para a próxima posição. Então, se eu clicar em P++, ó, a flechinha está apontando agora para cá. P++, P++, P-, ó. E aqui ele vai mostrando o conteúdo de P. O conteúdo de P é a informação que está onde P aponta. E como o P está apontando aqui para esse endereço de memória, aqui tem menos 11, então o conteúdo de P vale menos 11. O endereço onde P está, esse não vai mudar nunca, né? Porque vai ser sempre o mesmo, que é aqui o final 488. Posso incrementar P para baixo, para cima, esse não vai mudar. O que muda é onde o P aponta e a informação que está onde P está apontando. Mas então, olha só. Então, vamos voltar aqui, não estava antes. Agora, então, se eu der outro malloc, aloquei aqui. Agora ele pegou um monte de informação, 0 e não sei o que mais. Então, a ideia, antes de fazer usar, é dar um main7. Então, quando eu clico em main7, ele vem aqui na memória RAM e zera tudo aquilo para apagar o lixo. Eu não quero ter um programa que tem lixo na memória RAM. Porque se eu for ler ou gravar em cima, somar a informação, depois o programa pode ter um comportamento bem aleatório, tá? Eu sempre falo que é isso que é o que derruba aviões, né? Se eu der um pau no programa, meu Deus do céu, né? Então, é isso que tem que tomar muito cuidado. Então, olha só, se eu der outro main7 aqui, não vai fazer nada, porque cada main7 que eu der aqui, ele vai simplesmente resetar a memória. Então, quando eu vou fazer um programa, então, qual é a filosofia, né? Então, ó, quando começa um programa, eu faço P igual a null, para garantir. Quando o usuário quiser precisar de espaço, eu dou um malloc. Aí o ponteiro P, que apontava para o endereço 0, vai apontar para um espaço de memória de 10 bytes, porque eu falei assim, ó, quero alocar 10 bytes. Na sequência, eu dou um main7, e aí zerei todo aquele espaço de memória. Agora sim, estou com um espaço alocado de forma dinâmica, que eu posso usar como quiser. Por exemplo, essa primeira posição eu quero botar aqui mais. Então, 1, 2, 3, 4. Essa vai valer 10. Aí eu posso mover o ponteiro para a próxima posição e falar que vale 3.
E aí então eu posso ir usando as posições, indexando por P na posição 1, na posição 2, na posição 3 e setando as informações em cada posição do meu array, tá? Da mesma forma, posso fazer P++, para incrementar para cá, e daí dar um P-, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui vocês podem ver então visualmente, né? Como eu já falei, aqui endereço de memória real, tá? P endereço de memória real, e aqui memória real do meu computador. Aqui os 3 pontinhos significa o quê? Significa o espaço entre o endereço 0 até o endereço 4 milhões alguma coisa. E aqui mais 3 pontinhos, é um espaço que não vou usar, até o endereço 16 milhões. E aqui do 16 milhões até os 4 bilhões, os 3 pontinhos aqui é um baita espaço bem grande que está sendo usado por outros programas ou não sendo usados, tá? Depende muito então da utilização do computador. Geralmente, uma máquina com 4 GB, ela fica meio lá em 90%, né? Uma aplicação, se carregar um browser, tá? Então 4 GB é meio pouco, assim, tá? Mas bota 8 GB, por exemplo, tem espaço sim para fazer muita coisa. Então o programa ele pode alocar muito espaço para carregar uma imagem. Aqui no caso, simplesmente eu aloquei um array com 10, tá? Até ficar mais fácil de visualizar na tela, tá? Mas tudo fácil, poderia alocar um espaço muito maior que isso. Mas daí o programa já não ficaria mais tão didático, né? Então temos aqui então um menuzinho, né? Até a implementação vocês podem ver como é que faz com o menu. Quando tu bota o mouse em cima ele já muda a cor. E quando clicar em cima, aí sim ele executa a operação, tá? Então um programa assim bem interessante. Novamente, tá? Só com ele é difícil entender ponteiros, né? É importante que vocês façam programas na mão. Muitos podem não ser gráficos, tá? Mas a ideia é começar a expandir um pouco mais isso aqui. E depois, obviamente, vocês podem usar esse conhecimento de ponteiros para fazer programas gráficos ou pegar todos aqueles programas que vocês já fizeram no passado e transformar eles, botar algum recurso de alocação dinâmica para ter essa experiência, tá? E por aqui então é o que vocês vão ver em qualquer material, em qualquer apostila, vocês vão ver uma figurinha como essa aqui, com uma representação de memória RAM, geralmente na vertical, e com setinhos onde vocês podem acompanhar então para onde o ponteiro está apontando. Aqui, claro, tem um aplicativo gráfico mais fácil, mais intuitivo de poder fazer essa depuração, tá? Então esse é o programa então, que vocês podem baixar e ele vai estar para vocês poderem compilar de forma direta. Fechando aqui então, olha só, então mostramos então operações com ponteiros, né? Novamente não entrei em muitos detalhes de ponteiros, porque é um material bem grande, tá? Levaria muito tempo, mas deu para ter uma visão gráfica, tá? De como que um ponteiro então funciona na memória RAM. Para finalizar então, exercício, tá? Tem uma apostila também lá no material, que é exercício de linguagem C, que tem exercício de estruturas, vetores, ponteiros e vários outros conteúdos a mais que nós ainda vamos abordar aqui nos nossos módulos, no nosso curso de programação em C com uma abordagem gráfica, tá? Eu vou procurar sempre tentar colocar aplicativos gráficos, tá? Para ficar mais visual mais atrativo, mas algumas coisas realmente têm que ser feitas na mão e faz parte da programação, tá? Então com isso fechamos então mais um módulo do nosso curso.